Em que situações vale a pena você atuar com um coprodutor? Tem uma coprodução para venda de um produto digital. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que você precisa saber sobre isso, quais são os cuidados que você precisa tomar e que elementos podem ajudar você a ter sucesso, tá bom? Mas é importante primeiro, se você não está inscrito ao nosso canal, que já se inscreva. Aqui você vai encontrar conteúdos de valor. Nós temos mais de 1000 vídeos focados no empreendedorismo digital dentro do nosso canal. Muita coisa interessante que você não pode perder. E segundo, já deixa o seu like aqui, isso é importante para nós, tá bom? Vamos lá. Então, o que é a coprodução? Então, imagine, por exemplo, que eu tenho um produto digital, esse produto digital entrega, por exemplo, um curso, e eu uso uma plataforma como, por exemplo, o Hotmart, o Monetize, ou Eduz, por exemplo. Tá? As três principais são essas. Então, eu sou um infoprodutor. A coprodução, eu vou ter uma espécie de sócio nesse meu infoproduto. E o outro coprodutor, ele vai atuar em alguma parte desse infoproduto. Ou ele vai atuar, por exemplo, na entrega de conteúdo junto comigo, ele pode ser, por exemplo, também um professor, e aí nós vamos ter um percentual determinado, de acordo com o peso das atividades de cada um dentro dessa sociedade. Ou, por exemplo, ele vai cuidar de aspectos diferentes. Ou ele vai, por exemplo, cuidar, pode ser um gerente de afiliados, ele pode ser, por exemplo, um gestor de tráfego, ele pode ser uma pessoa que faz todo o processo de produção como se fosse uma agência de lançamento e, consequentemente, você tem o expert que só faz a parte de conteúdo. Então, existem diferentes atuações e, consequentemente, o percentual de coprodução ele vai ser diferente em cada caso, tá certo? Não cabe a mim, nesse vídeo aqui, querer dizer quanto você deve fazer, 70-30, 80-20, 50-50, 60-40, isso é uma coisa que você tem que discutir. E existem grupos específicos que você vê muita gente falando sobre esses assuntos, que você pode até, dentro desses grupos de Facebook, discutir a respeito disso. Mas as vantagens que você tem primeiro que você, ao invés de montar uma estrutura, por exemplo, eu sou um expert, eu teria que montar uma estrutura e ir para um caminho do marketing digital que provavelmente eu não conheço, tá? E aí eu vou para esse caminho e vou ficar batendo cabeça, sendo que eu posso ter, por exemplo, um bom gestor de tráfego e um cara que possa cuidar de vários aspectos do lançamento e possa encurtar esse caminho. Eu vou focar, por exemplo, naquilo que eu faço melhor. Então, a primeira vantagem é justamente isso, você ter foco, você potencializar aquilo que você faz melhor e deixar que outra pessoa faça muito bem aquilo que ela sabe fazer bem. Esse é um fator preponderante que você precisa considerar. O segundo fator é que você divide risco. Então, por exemplo, se você tem um infoproduto e você tem um coprodutor, os dois são responsáveis, dividem riscos e responsabilidades. E os dois estão construindo para o sucesso daquele produto. Então, as ideias são compartilhadas, o risco, por exemplo, do tráfego muitas vezes pode ser compartilhado dependendo da modalidade que você tem, nesse caso de coprodução. Ou seja, é uma sociedade de fato, só que é uma sociedade para um fim muito específico, que é somente sobre aquele infoproduto, e que pode a qualquer momento acabar e, consequentemente, você só precisa alterar a plataforma, que aí seria a terceira vantagem, que você não tem uma empresa formalizada com essa pessoa, você tem, na verdade, única e exclusivamente uma sociedade para aquele produto. Acabou, game over, cada um segue seu rumo e pronto, acabou. Então é muito mais simples de você administrar essa relação, porque a própria plataforma ela já vai fazer a divisão dos faturamentos. Isso é muito bacana. E nessa divisão de faturamento você consegue também fazer o split de notas fiscais, que ou seja, é a divisão de faturamento dessas notas fiscais e conseguir ter uma redução de faturamento para cada caso, entre o infoprodutor principal e o coprodutor desse infoproduto. Ou seja, isso é muito interessante também para você. Só que existem também alguns desafios, né? Pode não dar certas coisas, pode ser que as pessoas não estão muito bem alinhadas e engajadas como outras. Às vezes você tem mais de um infoprodutor, mais de um coprodutor, às vezes num produto, às vezes duas pessoas além do produtor principal, e aí as coisas podem se tornar mais complexas. Precisa claramente deixar muito bem descrito quais são as funções, as responsabilidades de cada um. Eu tenho, por exemplo, casos na nossa empresa de treinamento, eu tenho casos de coprodução e está muito claro as funções. E mesmo assim, às vezes a gente tem ali alguns problemas, porque, eu estou querendo por um caminho
e aí o meu sócio nesse produto está querendo para um outro caminho. Às vezes eu quero investir mais em tráfego, ele quer investir menos, ou vice-versa. Existem alguns fatores que, consequentemente, devem ser considerados e você precisa achar o equilíbrio da balança. Como é praticamente uma sociedade só que naquele produto, então você precisa alinhar para que as coisas realmente possam ter resultados. A gente tem muitos cases no mercado digital de coproduções, onde a galera está faturando alto, está jogando alto nível dentro do marketing digital e está tendo grandes resultados. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, vale a pena? Na minha opinião, vale muito a pena. Não se descuide dos aspectos tributários, nesse caso a Tactus é especialista nesse assunto e pode ajudar tudo aquilo que você precisa para você não ter problema, inclusive em aspectos jurídicos relacionados à questão de coprodução, tá bom? Fez sentido para você? Já deixou seu like? Já está inscrito no canal? Então não se esqueça desses aspectos aí e nos encontramos no próximo vídeo.